Antes de qualquer coisa, quero lembrar vocês para participar do sorteio das edições das casas que a Armada Granger tá fazendo. Eu vou deixar o link aqui pro vídeo. São 4 edições especiais sorteadas, uma de cada casa, cada uma acompanhada por um kit da Lucky You Fashions com cordão, caneta e chaveiro da sua casa. Todas as informações estão no vídeo e vou deixar os links aqui embaixo também. Hoje no Sonserieníssima eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o Creedence e a repressão da homossexualidade. Yes! All witches! Junho é o mês do orgulho LGBT e eu tô tentando em todas as plataformas que eu participo fazer alguma contribuição sobre o tema. E pra mim hoje é impossível falar sobre a homossexualidade em Harry Potter sem falar sobre o Creedence. O Creedence é aquele personagem que surgiu em Animais Fantásticos, ele é interpretado pelo Ezra Miller. E pra quem não lembra, ele é filho adotivo da Mary Lou, que é aquela líder daquela igreja conservadora que persegue os bruxos. Nos Estados Unidos a gente tem uma divisão muito clara entre bruxos e trouxas. Os trouxas não sabem, obviamente, que os bruxos existem, embora exista essa sociedade, essa instituição que acredita que os bruxos existem e acredita principalmente que eles são uma ameaça, e que seria necessária a promoção de uma nova edição dos julgamentos de Salem, ou seja, a gente deveria identificar os bruxos e matá-los. Mas aí o que rola é o seguinte: o Creedence é filho adotivo dela e ele é bruxo. O Creedence, ele nasceu de uma família bruxa, de uma mãe bruxa pelo menos, embora como existe essa separação entre bruxos e trouxas, muito provavelmente ele é puro sangue, dificilmente ele é fruto de um relacionamento entre um bruxo e um trouxa. Mas a mãe dele era uma bruxa. A gente não sabe quem ela é desconhecida, mas isso é citado pela Mary Lou quando ela diz que ele é filho de uma mulher não natural, de uma mulher ruim. O Creedence, ele é uma figura meio problemática, né? Ele claramente tem dificuldade em lidar com as pessoas. Ele é muito tímido, muito introspectivo, ele tem muita dificuldade, inclusive, de falar com as pessoas. E isso torna ele muito vulnerável. Tanto que ele é abusado pela mãe adotiva, ela bate nele, ela pune ele fisicamente pelos erros que ela considera erros. Isso também torna ele suscetível a ser manipulado, que é o que acontece. Ele é manipulado pelo Grindelwald, que no momento está disfarçado de Percival Graves. Esse abuso que ele sofre da mãe dele, essa repressão que ele sofre em casa, levou ele a se tornar um jovem tímido e muito antissocial. E ele é intimidado principalmente por pessoas em posição de autoridade, como a própria mãe e como o próprio Graves / Grindelwald. O Creedence, ele é muito assustado, ele não tem amigos e ele tem muito medo de fazer coisas que façam com que a mãe dele fique envergonhada dele. Ela, ao contrário, não tem o menor pudor em punir e humilhar ele na frente das pessoas. A gente sabe disso porque a Tina, ela foi punida e perdeu o cargo de Auror dela porque um dia dessa igreja da Mary Lou, ela viu o Creedence apanhar da mãe na frente de todo mundo e ela tentou impedir, inclusive usando magia. Então a gente sabe que ele sofre humilhações públicas pela mãe e ele aceita passivamente isso, porque foi assim que ele foi ensinado a responder aos ataques. Então se ela bate nele, ele não vai revidar, porque senão ele vai apanhar mais. Então cada vez que ela bate nele, ele se retrai mais para se preservar. Quando a gente vê as cenas, a gente vê bem claramente que o Creedence sente alguma coisa pelo Graves. Lógico que ele estava só usando, mas boa parte das cenas em que eles aparecem é dedicada a mostrar essa relação meio estranha, meio esquisita entre os dois. O Graves manipula claramente o Creedence e tem um subtexto bem obviamente gay ali, na forma como eles se tocam, na forma como eles se relacionam. O Graves / Grindelwald, ele é um cara que ele se impõe, né, muito fisicamente, com essa figura de autoridade. Ele tem essa vibe meio misteriosa, meio enigmática, e com certeza isso seduz muito o Creedence. Se a gente olhar para o resto do universo Harry Potter, a gente vê que a Rowling, ela tem um fraco, e o fraco eu digo, ela tem uma tendência e não uma falta de habilidade, porque pelo contrário ela tem uma habilidade enorme para descrever relacionamentos abusivos, principalmente quando tem crianças envolvidas nesses relacionamentos. Então a gente vê o passado abusivo do Harry, o passado abusivo do Snape, e a gente vê também como que a manipulação pode influenciar uma pessoa emocionalmente insegura, como é o caso do que acontece com a Gina, que é
manipulada e possuída pelo Tom Riddle. E todos esses abusos a gente vê que eles apresentam uma certa consequência na vida da pessoa no futuro. O Harry se torna uma pessoa muito carente por afeto, o Snape se torna uma pessoa com dificuldade de lidar com emoções e faz várias coisas fucked up, porque tem todo esse passado pesado. Então era de se esperar que o Credence ele demonstrasse alguma consequência, algum resultado desse passado, desse abuso que ele sofreu a vida inteira pela mãe adotiva. Esse subtexto gay que eu mencionei entre os dois, ele não é explícito, mas ele fica bem claro na verdade. E provavelmente ele é intencional, porque o Graves ele poderia ter sido mostrado como alguém que oferece uma figura paterna pro Credence, alguém para quem o Credence olha como um afeto familiar, digamos. Mas as cenas deles, ao contrário, elas têm um tom sexual, um tom romântico mesmo, ainda que de uma forma meio controladora e meio creepy. O Graves ele compreende muito bem o fato de que o Credence ele busca um contato físico mais afetuoso. Ele tem carência disso, porque o único contato físico que ele conhece é o contato de agressão da mãe. Então ele sente essa falta, ele tem essa carência de um contato físico que seja para dar afeto, né, para dar carinho para alguém. E ele responde a isso, ele usa isso. Ele acaricia o rosto do Credence, ele segura a mão dele, eles se abraçam. Então ele dá esse afeto que o Credence tanto quer. Mas isso obviamente não é porque ele é bonzinho, e sim porque ele tá tentando manipular o Credence e tá conseguindo. Além disso, eu não entendo muito dessas coisas, mas se a gente olhar, as cenas elas são sempre filmadas, as cenas deles são sempre filmadas em closes. Então são aqueles closes bem íntimos, você vê o rosto deles de perto, quase se tocando, ou são planos mais abertos, em que a gente vê os corpos dos dois juntos, nesses becos que eles se encontram e tal. Então tem um subtexto muito de um relacionamento proibido, um relacionamento escondido. O Graves ele é a única esperança que o Credence tem de deixar o mundo que reprime ele, de deixar a família que oprime e que não aceita quem ele é, pra ir pra um mundo que ele pode ser ele mesmo, ser o que ele é em sua totalidade. Quando eu tava lendo sobre o assunto, eu achei um teste interessante que um jornalista fez. Vou deixar o link da matéria dele aqui embaixo, em que ele fala como que você vai identificar que o Credence é uma metáfora para a repressão sexual, para a repressão da homossexualidade. Então ele faz algumas afirmativas sobre o Credence e aí depois ele faz um exercício. Então basicamente o que ele diz é: o Credence é uma pessoa que tem magia, né? Ele é um bruxo, mas ele é forçado pela mãe a reprimir esses poderes e fingir ser normal. Além disso, o Credence apanha e é punido sempre que mostra alguma coisa relacionada a essa magia, esses poderes, ou sugere que poderia estar fazendo alguma coisa com esses poderes. A mãe dele responde a todas essas evidências desses poderes com orações, além da agressão. Essas tentativas de punir e de suprimir esse poder que existe dentro dele deixam ele agressivo e propenso à autodestruição. Ou seja, ele desenvolve obscuros, que é nada mais nada menos do que uma coisa que faz você matar e morrer, porque você reprimiu o seu poder. E em geral, essa morte do hospedeiro do Obscuros, né, ela acontece quando ele ainda é muito jovem. O Credence é uma exceção. Os outros hospedeiros de Obscuros morreram até os 10 anos. O Credence é ensinado que a magia e as pessoas que têm magia, os bruxos e as bruxas, elas são ameaças para a sociedade e que elas precisam ser extirpadas e eliminadas do mundo. Todas essas coisas são claramente referências a uma sexualidade. Se a gente troca as palavras magia, bruxo ou bruxa pela palavra gay ou pela palavra lésbica ou qualquer outra orientação sexual ou identidade de gênero, fica muito claro qual que é a relação que está sendo feita. Os jovens LGBTs eles são reprimidos e têm que fingir que são normais. Os jovens LGBT em geral apanham para que eles não demonstrem qualquer coisa que os identifique como LGBTs. Dependendo da realidade deles, eles são muitas vezes levados a grupos de oração para serem convertidos pela religião. Essas terapias de conversão sexual, em geral, associam os LGBTs a uma praga social e a uma ameaça à humanidade e que deve ser eliminada porque não faz bem para a nossa sociedade. E as tentativas que a gente tem de suprimir essas coisas, jovens que tentam não ser
gays que tentam não ser LGBTs. Em geral, isso não dá boa coisa, né? São pessoas que se tornam depressivas, são pessoas que se tornam muitas vezes agressivas e, em sua grande maioria, acabam desenvolvendo algum tipo de mecanismo de autopunição, que pode ir desde uma autopunição leve até uma autopunição severa, que seria o caso de suicídio. Os números de suicídio entre os jovens LGBTs são absurdos e você vê coisas como crianças de 10 anos se matando porque sabem que são LGBTs e sabem que não podem ser LGBTs porque não vão ser aceitos. A gente tem que lembrar que a J.K., embora ela tenha falhado miseravelmente com a comunidade LGBT até hoje, ela é uma pessoa muito política. Ela tá sempre engajada, ela tá sempre envolvida e, apesar de nos livros ela ter falhado, ela fora dos livros ela é vocal, ela toma posição com relação a isso. Então, a oportunidade de usar um filme, uma franquia de 5 filmes para falar sobre os danos e as consequências ruins de você reprimir a sexualidade de uma pessoa parece ser uma coisa muito interessante, com muita possibilidade de ser proveitosa. A gente tem que lembrar que os dois grandes protagonistas, as duas grandes estrelas da franquia, que são o Dumbledore e o Grindelwald, eles próprios têm uma tensão homossexual entre si, mostrar como que, além disso, existe também uma outra realidade, que é a realidade da repressão e do trauma. Também seria muito interessante colocar essa discussão nessa franquia, colocar essa discussão hoje na sociedade, principalmente na sociedade que a gente vive, que está cada dia mais caminhando para uma volta ao conservadorismo em alguns lugares e um aprofundamento do seu conservadorismo já tradicional em outros. Me parece muito interessante e parece o tipo de coisa que a Rowling faria. Se inicialmente Animais Fantásticos pareceria ser uma franquia que trabalharia a ideia de preservação ambiental, de aquecimento global, esse tipo de coisa, a gente vê que na verdade ela é uma coisa mais ampla. Existe essa coisa, mas a inserção do Grindelwald, a inserção do Dumbledore, principalmente a figura do Credence, que, como a gente sabe, não morreu, ele vai reaparecer em algum momento. Isso fez com que essa questão viesse à tona. Todo o universo Harry Potter ele é criado a partir de metáforas, a partir de associações, analogias, e essa é só mais uma delas. Pra mim é uma das mais promissoras. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar um like aqui, se inscrever no canal e deixe aqui nos comentários o que você acha sobre o tema, o que você acha sobre essa possibilidade de discussão e de finalmente ter a comunidade LGBT como tema, de fato, de uma obra do universo Harry Potter. Finita Encantada.